Pô, Carlos, que satisfação, meu querido. Muito bom, Thiago. Obrigado pelo convite. E estou adorando estar aqui no meio né, desse naipe maravilhoso, né, de saxofonistas, assim, tipo, dando uma olhada assim, no seu site ali. Incrível, muito lindo o seu trabalho. Poxa, Muito legal. feliz de estar aqui com você e com todo mundo que está aqui na área. Alô, boa noite para todo mundo aí. Todo mundo, vamos chegando, que o negócio vai ser bom aqui hoje. É engraçado, né? Porque tem uma lista de grandes saxofonistas para a gente convidar. E aí, quando já foi anunciando, né, desde o início, né, os saxofonistas, a gente já recebe as mensagens: cadê o Carlos Mota? Cadê o... Eu falei, calma, tá chegando. Boa, boa. Muito feliz. A primeira vez que eu te vi, assim, eu conheço o trabalho já de longa data, mas que eu vi você tocando ao vivo, foi na Bituca. Você lembra quando você veio na Bituca? Me lembro. É, eu sou aluno da Bituca, fui aluno da Bituca, e aí você entrou como sax soprano, só. É, por aí. Rapaz, a sala estava lotada, lotada, não escutava ninguém, né? Você fazendo isso, pô, ressoava assim. Olha, o Coisa, né? Ícaro, um amigo nosso também estava lá, ele já falou que é verdade, estava lá também. Rapaz, foi incrível, incrível, incrível. É, é. Esse instrumento, né, o saxofone, né, ele tem essa coisa. Ele contém muitos instrumentos nele, né? É um instrumento que realmente. Porque eu acho que a própria palavra, né, o instrumento, ele deve servir para isso, né? Ele não deve ditar aquilo que você vai fazer, né? Você que tem que conduzi-lo a produzir as sonoridades que você pensa, né? Então, o saxofone, ele encerra dentro eu acho que da ideia sonora, lá quando Adolphe Sax, né, naquele tempo, né, ele imaginou um som de saxofone, ele pensou numa função que ainda não existia, né? Uma função dentro do naipe que não existia, né? Justamente aquela coisa que faria a liga, né, entre os metais, né, e as madeiras, né? O saxofone ele caiu ali como uma luva, né? Porque ele é metal e madeira ao mesmo tempo, né? E a coisa dele ser um instrumento, né, cônico, toda a coisa de produzir esse, né, tem um vento dentro dele, né? Tem um oceano dentro dele, né? Tem um fogareiro dentro dele, né? Então, é um instrumento com muitos elementos, né? Você é o mago do sopro, né? É o mago do vento. O escultor do vento, o escultor do vento. Exatamente, velho, escutou do vento. É, essa ideia, né? Essa ideia que a gente tem quando você sopra o instrumento, você pensa no som e você esculpe a nota, né? Você vai dar aquela martelada, pô, direitinho como é que você quer ela, né? Para ser aquela, né? Mas requer muita prática, né? Muito tempo ali no instrumento, né? E muito interessante a sua forma de dirigir assim, o pensamento, né? Didaticamente, essa coisa, né? Dos pilares e tudo, né? Porque são muitas informações hoje em dia que você tem, né? No meu tempo, Tiago, eu via, por exemplo, o Nivaldo. Eu saía, queria ter uma aula de saxofone, eu saía de casa, eu ia assistir o Nivaldo, né? Eu ia assistir o Mauro Senise, ainda vou. Quando saio de casa para assistir alguém, eu saio para aprender, entendeu? Porque você está sempre aprendendo, né? Você é um eterno aprendiz. Isso não é papo furado, né? Eu acho que o músico ele pratica isso ao longo da vida dele, né? E então, para eu ter essa ideia do comportamento do som, como é que o instrumento se coloca dentro do grupo, essa coisa toda, eu ia assistir shows de um monte de gente, shows do Hermeto, shows do Márcio Montarroios,
show do Egberto Gismonti, show de um monte de gente. O naipe não mudava muito, era sempre o Mauro Senise, Raul Mascarenhas, Zé Carlos. Galera, né? Eu falava assim, pô, mas esse cara estava aqui semana passada, aquele negócio. Mas eu via que assim, a coisa, o Oberdan, cheguei a ver o Oberdan tocando. Nossa, maravilhoso o Oberdan, incrível. Saxofonista, né? Criador da Black Rio e tudo, ele tocando no Index, o Marcos Rezende, pô, um som modernaço, meio Weather Report, sabe? Essa coisa assim, mas com, né? O Andy Shorter com sotaque carioca, né? Você é de uma época, Carlos, que o método e a informação não eram livros, né? Eram você ir no show e conversar com o músico depois do show, aquele bate-papo ali, aquele calor humano. Você é dessa época, é dessa geração. Assim como o Raul Mascarenhas também era, o Mauro Senise. Então, quando mudou essa questão do contato pessoal para ter informação, para você pesquisar na internet e ter tudo ao mesmo tempo, foi, de um lado, positivo e, de um lado, às vezes, negativo, porque muita informação te trava. Você não sabe para onde você vai estudar, porque é muita coisa. Então, por isso que o Verdade. e-book surgiu, né? O e-book surgiu para alinhar esses pensamentos e colocar, falar assim, olha, você tem que estudar a sonoridade, que é fundamental, a técnica é fundamental, ter um repertório, tem que estudar improvisação, você tem que ser criativo, tem que ter curiosidade e, além de tudo, tem que fazer o que você faz muito bem, né? Que é interagir. Juntar a galera. Juntar a galera, É. senão não adianta. É. Aliás, não é só juntar a galera, é saber entrar numa coisa que já está mais do que pronta, né? Por exemplo, quando um cara como o Dave Matthews te chama para tocar, você fala assim, puxa vida, o que eu vou fazer ali, né? Então, aquela banda incrível, né? É o que eu sentia, por exemplo, quando eu tocava com o Hermeto, aquela banda incrível, e às vezes pintavam umas canjas assim, né? E o próprio Mauro Senise, o Cacau, né? Paulinho Trompete apareceu, Randy Brecker, pô, altas figuras, né? Então, você vê como é que o camarada se comporta numa coisa assim, numa situação, entendeu? Você começa a entender que tem que ter né, aquela coisa do um olho no padre, outro na missa, só que, né? E ao mesmo tempo, você não pode esquecer que aquilo é tudo uma surpresa para todo mundo, entendeu? Então, no mínimo, você tem que sair, né, com aquele espírito brincalhão, no melhor sentido da palavra, sabe? To play, mas leve, tocar leve e conversar, estabelecer a conversa, né, com o som, né? Poxa, com certeza. O Mauro Sinistro falou uma coisa na live que é interessante. Ele disse assim, quando eu estou tocando, eu tenho que saber que o baixista é meu fã, que o baterista é meu fã, né? Que nós somos fãs uns dos outros e que a gente está ali jogando uma bola só, porque aí a energia acontece. É verdade. Quando a gente coloca no e-book sobre a interação, a gente realmente fala em um músico sair do quarto dele, do estúdio dele, de estudo, para interagir com o grupo. E dentro das lives foi exposta uma nova visão, que é a interação já dentro ali, mas musical. A questão de saber se colocar numa canja, igual você falou, ali numa canja, num grupo que você não conhece ninguém, às vezes, te chama para tocar. O que eu vou fazer lá agora? Como é que o meu som vai se portar ali dentro, né? Verdade. Existe o senso ouve e depois toca, né? Ouve, mesmo que não seja, mas não tem nada tocando, mas aí você ouve o que está tocando na sua cabeça, né? Então, você ouve, mas não tem nada tocando, né? Aí, por exemplo, agora eu vou tocar uma coisa, em cima desse silêncio aqui.
Aí eu já não sei, eu já não sou mais dono da situação, entendeu? Aí o instrumento já começa a te apresentar, né, os caminhos, né? Então, pô, já estava, né, né, quer dizer, aí você pega uma melodia, que essa é uma coisa também que é curiosa, né? Quando a gente tem um instrumento de harmonia, quando o cara toca um instrumento de harmonia, ele já vem com a massa mais pronta, assim, né? Aquele bolo batido, assim, com ovo, com farinha, né, com fermento, aquela coisa, já vem com aquele negócio todo. A gente vem com esses instrumentos aqui, que eles são a cobertura, aquela cobertura de chocolate, né? Aquela cobertura de morango, né? Aquela farofa maravilhosa, né? Ele é na verdade, nós somos um instrumento de acompanhamento, porque a gente precisa de um acompanhamento, normalmente, né? Normalmente. Uhum. Mas quando a gente fala da coisa musical, ela tende, né, para justamente você poder conceber a partir do silêncio. Conceber a música a partir do silêncio, né, você tem a melodia que ainda não está te dando nenhuma dica de que acorde ela quer, de qual é o caminho harmônico que ela vai escolher. Entendeu? Aí você sai tocando. E aí depois, se você tiver a sorte de ter gravado aquilo que você tocou, aí você começa a procurar esses caminhos, né, de harmonia, de acorde, né, essa coisa. Eu acho que a melodia, quando ela conduz a composição, ela traz desafios para o harmonizador, né, que normalmente é o mesmo cara que vai, né, vai harmonizar, é o cara que compôs a melodia. Né? A harmonia, o que eu quero dizer, quando você tem um acorde, você tem ali um quadro para pintar dentro dessa moldura. Quando você tem o silêncio, você pode pintar o que você quiser. Aí depois você põe a moldura, entendeu? Que pode ser um negócio assim, dependendo daquilo que a melodia sugeriu, né? E quando você está numa gig igual a do Hermeto, que mesmo com a moldura ali, ele te dá a liberdade de você sair pintando no chão, na parede, no teto. Ali, voltando ao assunto aqui dos pilares, né? Eu achei muito interessante, e vou massagear um pouquinho aí né, o seu lance, né? Porque ali, mesmo sem dar esses nomes, né, na minha ideia, tinham realmente pilares para você constituir uma sonoridade. Né? Porque eu entrei ali, comecei a tocar ali com 20 anos. E com 20 anos eu cheguei tocando na casa dele, eu fui fazer uma visita, fui lá conhecer, entendeu? Cheguei lá, o Hermeto sem camisa, com a bermuda aqui em cima do umbigo, assim, uma figura, com aquele cabelão amarrado, sem óculos, aí, cara, caiu aquele mito do bruxo, eu falei, pô, o bruxo na intimidade, olha aqui, com Raider, né, com chinelinho Raider. Aí dei aquele abraço dele, ele olhou, eu tava com esse soprano aqui. Ah, trouxe um instrumento, eu falei, vim na igreja, tem que rezar, né, campeão? Aí eles começaram a tocar um negócio, a banda era ele, o Tiberê, o Jovino e o Pernambuco. Não tinha batera, não tinha saxofonista, ele estava tocando tudo. Ele tocava uma bateria montada assim, com zabumba, com um pratinho, com um negócio assim. Aí tinha um violão aqui, ele pegou um violão desse tipo, violão folk, assim, de corda de aço, né? Aí começaram a tocar um negócio louquíssimo, em 13. Ele falou, vai ter uma ponte ali, aí você improvise. Eu fiquei esperando a ponte, né? O que é a ponte, né? E eles tocando um negócio enlouquecido, cara. De repente pintou um troço assim, um remanso. Eu falei, eu acho que aí é a ponte. É a ponte aí. Aí eu comecei a tocar um negócio que parecia um negócio de uma boiada, sabe? Uma coisa assim, um tocador de boiada, né? E tal. E ele tirando o maior sarro, pegou uma zabumba e continuou tocando em 13. Um negócio esquisitíssimo, um pé quebrado assim, um pé quebrado de... E aquele bicho andando assim, não tinha um acorde. Não era um acorde assim, andando. Era uma coisa caminhando no teclado do piano. Eu olhava assim,
para ver o que estava rolando, e não tinha não, assim, 7 mais, nada disso. E eu tocando, tocando. Quando a gente acabou de tocar, né, aí depois daquilo tudo, ele pegou um sax tenor e tocou enlouquecidamente um tema. Eu fiquei olhando aquilo assim, eu falei, puxa vida, a gente chegou até o final. E ali eu vi que para você constituir, né, a sua personalidade, construir sua personalidade, né, até a coisa do som, você desenvolveu o som por ele mesmo, né, aquele monte de sons que tem dentro de um soprano, dentro de um tenor, dentro de um alto, dentro de um barítono, tem vários caras ali, né, a qualidade da sua improvisação, a energia que você utiliza para aquilo ali, né, o repertório nem se fala, porque ele fazia músicas estudando saxofone. Então, tem músicas assim que são altamente desafiadoras. Né? Tinha um negócio que ele compôs, eu não vou tocar um pedaço só, aqui no soprano, que era uma valsa para o Luperce Miranda. Luperce Miranda é um dos maiores bandolinistas, né, de todos os tempos. Né? Então, só para ver que não tem lugar para respirar. E por aí vai. Não tem respiração, entendeu? Não parava. Eu falava assim, como é que eu vou fazer isso? Aí tive que aprender a fazer aquela respiração circular. Né? Então, os desafios eram colocados a partir da própria música. Né? Então, você, ao longo desses 12 anos que eu fiquei lá, foram muitos, né? Foi a construção dessa coisa, né? Que eu trago até hoje em mim. Né? Dentro da banda do Hermeto, você tem, então, fixo os 7 pilares. Você tem criatividade, a questão do conhecimento, que você conheceu várias coisas interessantíssimas, a questão da interação e desses todos os pilares. A improvisação, o repertório, a técnica. Para você ver, para você fazer um desse aí, você tem que ter uma técnica em dia, né? Exatamente. Exatamente. Então, e era uma coisa assim, você está ensaiando todo dia, e de manhã também, né? De manhã, meu vizinho achava engraçado que eu estudava pedaços de música, assim, né? Mas escuta, Carlinhos, você não toca uma música inteira, não toca uma música inteira. Eu falei, não, tem um negócio que eu tenho que estudar esse pedaço aqui, esse pedaço. Aí um dia eu convidei para ir assistir o ensaio lá na casa do Hermeto, né? E aí, cara, chegou lá na hora do ensaio, a gente tocando uma música, e ele reconhecia o pedaço que eu estudava, né? Como se fosse uma pessoa que passou assim, de repente, na frente da tela, assim, o cara, opa, esse cara eu conheço, sabe? Aí daqui a pouquinho, outro pedacinho, sabe? Aí eu comecei a rir, porque eu falei, seu João, o senhor está reconhecendo os pedacinhos que eu toco lá em casa, né? Mas a música é tão grande, você toca só esse pedacinho. De vez em quando passa um reconhecido, né? Exatamente, porque é um negócio que você tem que pegar ele, né? É um cavalo bravo, né? Saxofone, né? Música, Ô, Casmoto, falar contigo assim é uma gama de informação muito densa, porque você tem uma bagagem imensa. E pensando nessa questão de que você é o escultor do som, uma coisa que a gente fala sempre é que mesmo os saxofones, a família de saxofones, soprano, alto, tenor, é uma família, né? Mas eles têm as suas particularidades. O que às vezes a gente faz no soprano, quando a gente vai para o tenor, a nossa personalidade parece que muda. Muda completamente. Quando vai para o alto, parece que muda, parece que é um outro músico. Né? Tem uma semelhança ali e tudo, mas igual você pensar nessa analogia de escultor, cada instrumento é uma pedra diferente. Um é pedra-sabão, o outro é um mármore, o outro é... Porque é uma forma de lapidar totalmente diferente. Você pode confirmar isso para a gente, né? Completamente, completamente. E cada instrumento, ele dentro dessa personalidade própria, ele traz nele outros instrumentos daquela mesma praia. Né? Por exemplo, o sax soprano, ele traz dentro dele, né? A guitarra baiana, ele traz dentro dele o trompete, ele traz dentro dele o violino,
né? Ele tem um envelope de instrumento de corda, né? Tem uma coisa do instrumento de corda, né? Eu acho que o Adolphe Sax ele imaginou como se fosse um instrumento de arco, só que soprado, né? Quando você pega o tenor já é um outro cara. O tenor ele já tem dentro dele outros personagens, já tem um violoncelo, né? Já tem uma trompa. Você vê o ar passando assim, né? Tem uma coisa, né? Eu toquei algumas, né? Gravei um disco com um violoncelista chamado Daniel Pesotti, um disco Rainbow. E esse disco é uma beleza, porque ele tem um passeio de saxofones e flautas junto com o violoncelo, é um dueto. Então a gente tem assim, tem uma hora que você fala assim, puxa, os instrumentos são tão similares, né? O barítono também tem um violoncelo dentro dele, né? O barítono tem um monte de coisa. Tem um barítono aqui olhando para mim. Esse cara aqui, aí, Thiago, olha aí, esse daqui vai fazer 100 anos, daqui a 2 anos. Esse barítono aqui. Um barítono Selmer. Você buscou onde ele? Ele veio para você como? Vou contar a história dele rapidinho, mas deixa eu só fazer o som dele para a galera sentir que maravilha. Yeah. 100 anos daqui a 2 anos. Daqui a 2 anos ele faz 100 anos. Ele é um barítono de modelo 22, número 3650. Caraca! Cara, é uma relíquia, né? Esse instrumento aconteceu assim. Eu estava precisando de um barítono para tocar, depois eu fui roubado, né? Eu tinha os 4 Selmer, né? Os 4 saxofones. E entraram na minha casa aqui na Urca, me roubaram os saxofones, as flautas e tudo. Eu recuperei esse tenor que eu toquei, esse soprano que eu toquei, tem um alto também que eu recuperei, né? Mas o barítono eu não recuperei. E aí eu falei com o Idris, pedi para o Idris, né, quando ele soubesse de um barítono que estivesse na área, coisa e tal. Aí o Idris me ligou falando, Carlinhos, tem um barítono aqui e tal. Né? O Ricardo Faisal. O Ricardo estava fugindo lá do furacão desses lá em São Martim, que ele morava, e ele trouxe os saxofones. Aí foi passar um tempo lá na casa da Dona Rita, aqui em Santa Teresa, cara. Eu cheguei lá, que eu me lembro da Dona Rita, me lembro daquela maravilha, uma imagem de Santa Rita, e o saxofone do lado. Ela falou assim, o Ricardo teve que sair e deixou isso aqui para o senhor. Eu deixei um envelope de dinheiro assim, eu falei, olha, a senhora entrega isso aqui para ele.
Cara, eu comprei esse barítono assim, cheguei em casa e enlouqueci, cara, entendeu? Porque é um instrumento, tem um lá grave, né? E ele é ao contrário, né? O pescoço dele é ao contrário, cara. É engraçado. Mas a ergonomia dele acabou ficando boa, porque a mesa é igual a do Mark Six, do soprano, né? Aquela mesa paralela, que não é aquela mesa transversal. Quer dizer, então ele pegou na mão, cara, e eu fui tocar num free jazz, numa big band, assim, de All Stars, cara. Eu leio arranjo, um montão de arranjo, cara. Eu falei, puxa, que maravilha. Celebrei esse barítono assim muito bem. Poxa, vai ter que fazer uma festa daqui a 2 anos, então. 2 anos a gente vai fazer vamos fazer uma baritonada assim, vamos fazer um show, cara, com pelo menos com 100 barítonos assim. Uhul, vamos embora. Barítonos de todas as idades, né? Todas as idades, todas as procedências. Eu já tô começando a agendar a galera para fazer esse barulho aí. Pô, muito bom. Carlos Malta, deixa eu te perguntar uma coisa. A galera sempre me pergunta uma coisa que é bem difícil precisar, porque eles falam assim, esses grandes saxofonistas que vocês estão fazendo as lives, né? Agora, o Carlos Malta, como que é a rotina? A gente fez com o Idris também, né? Foi até engraçado, né? Porque o Idris, na hora que a gente entrou nesse assunto, ele falou, eu não estudo. É engraçado. Mas as pessoas sempre perguntam como que é a rotina de um músico no seu calibre, assim, que já passou por muita coisa, já tocou com muita gente e tem trabalhos que, embora você já navegue facilmente, pode ser também desafiador. Como que é a sua rotina de estudos assim, hoje em dia? Ela passa por muitas coisas, Thiago. Eu tenho, né, tenho tido assim bastante contato com o piano para composição, né? Então, o piano está aqui na frente né? As lives são sempre aqui na frente do piano. Volta e meia, eu venho aqui e faço um acorde, uma coisa assim. Então, o piano me ajuda muito a pensar no som do instrumento, em que região, na região que ele toca, em que ele poderia tocar, né, no reconhecimento de acordes, essa coisa toda, né? É uma coisa de contemplação que eu acho que nós que trabalhamos com instrumento melódico, a gente precisa ter essa contemplação harmônica de todos os lados. Assim, a gente tem que se jogar num instrumento de harmonia sem medo, né? Tocar os acordes, misturar os acordes, mudar o baixo dos acordes, né? Nos instrumentos propriamente dito, eu deixo ao deleite, assim, realmente eu pego instrumentos assim, para hoje eu vou tocar, né? Como eu tô com a coisa aqui dos pedais, esse negócio montado, aí o soprano tá junto com as flautas aqui, é um instrumento mais portátil, assim, ele está sempre na área, né? Aquele cara que está sempre deitado na cama, como a gente diz, né? Mas cada instrumento ele requer, né, aquele momento de você parar e estudar a sonoridade dele, né? E o saxofone ainda tem uma coisa curiosa, porque ele depende muito do estado da palheta, né? A palheta está de um jeito, você toca uma coisa, a palheta está de outro jeito, você não pode ficar brigando com a palheta, né? A coisa pior do mundo é você perder uma manhã experimentando palheta, né? Uma coisa assim, né? Então, você tem que chegar a um acordo com o instrumento para o que ele pode te dar ali naquele dia e o que você pode dar para ele naquele dia, entendeu? Realmente, tem umas coisas que a gente já não estuda, né? Mas que é sempre bom passar por elas, uma escala cromática bem tocada, umas escalas assim, em qualquer tom, o tom mais esquisito que for, ou a escala mais estranha que for, ou inventar os arpejos, misturar arpejos diminutos, né? Quer dizer, a gente tem... aí sempre aparece uma música, você começa a compor, a tocar um negócio desse, sempre aparece, começa a compor, aí, né, o estudo já entra na coisa da composição, né? E é um processo assim, realmente que depende muito de
de uma disciplina, assim, né? Mas eu acho que, assim, os estágios que você está, né? Eles determinam vamos dizer, não é aquela a rigidez da rotina, sabe? Hoje tem que estudar aquilo. Entendeu? Tem uma hora que é bom dar uma parada, assim, para você desafogar, entendeu? E tocar, só tocar, aprender a música. Tem hora que vou gravar uma coisa, preciso aprender a música, aí vou lá, estudo a música, entendeu? É uma coisa pontual. Antigamente, você tinha que estudar um instrumento um pouco para começar a estudar aquela música. Não, você já vai, pega a música, já toca, já sabe o que aquilo quer dizer no instrumento, né? Então, aí tem uma parte de improvisação, aí você vai dar uma olhada na cifra, o que tem, coisa e tal. Então, tem esse trato, né? Como você me falou, cada instrumento é uma pedra, requer uma quantidade diferente de marretada, né? Um cinzel diferente também, não é? E a própria música, a estética da música, o que você vai fazer com aquele instrumento que você improvisa tão bem naquele estilo, como é que você vai fazer agora o naipe? Não é? É um outro comportamento, né? No mesmo cara, né? É o mesmo instrumento, você está ali, quadradinho ali, tudo escrito. Aí aquele mesmo instrumento sai daquele quadrado e vai, alucina e depois volta para aquele comportamento, né? Então, são muitos desenvolvimentos, né? São muitas técnicas, né, que se acaba fluindo na vida. Até porque o músico do seu quilate está num outro estágio da vida musical e pessoal, né? A gente não pode comparar, às vezes, um estudante de 18 anos que está ali tentando lapidar tudo praticamente ali do zero, né? Ou ali evoluindo de um músico. E a gente observa que a maioria, olha que engraçado isso, dessa sua galera, né, da sua época, quando chega nessa fase, eles adoram o piano. Praticamente não pega muito no instrumento de sopro e passa horas no piano e fazendo várias coisas e testando. Não sei, é quando chega num determinado momento de uma vida artística, um músico, por exemplo, quer experimentar pintar, por exemplo, pintura mesmo. Ele quer experimentar alguma outra, não sei, sensação, não é isso? E engraçado que nas lives tinha muito isso. Nivaldo, eu falei, Nivaldo, ele no telefone comigo antes da live, Nivaldo, a gente vai falar sobre isso, mas me fala aí, quanto tempo? Ele falou, não estudo, eu toco piano. Ele falou. Eu toco piano, né? Pois é. Tem uma coisa assim do conselho, né? O aconselhamento que o piano dá, né? Quando você, às vezes eu abro aqui um songbook aqui, aquele lindo do Jobim, aí abro uma música aqui e fico aqui para lá e para cá, entendeu? Em 2, 4 acordes, assim, viajando na viagem daquela música ali, para onde é que ela foi, por que ela foi, entendeu? Aí volto, aí estou compondo uma coisa aqui, eu estou pensando qual é o instrumento que tocaria isso, entendeu? Como é que ele tocaria, não é? O que estaria tocando a batera, o que estaria o baixo, né, tocando, né? Então, eu acho que o piano, ele dá aquela é como se fosse um drone, sabe? Aquela você sai voando assim, olhando de cima aquele território todo, né? Aquele monte de nota, né, cara? E o saxofone é uma coisa mais aqui, né? Você está, né, com o pé no chão, né, e com a cabeça voando, né? A cabeça tem que estar, não é? Porque quando você ouve, assim, principalmente, né, aquela coisa assim a cultura do instrumento, é importante também você desenvolver quem você ouve, né? Porque é a coisa do pássaro, né? O pássaro aprende a cantar ouvindo aquele outro, né? Ele é novinho, né? Ele está na muda e ele aprendeu a cantar, daqui a pouco ele voa para outra árvore, tem aquele outro pássaro que canta, entendeu? Então tem, né, essas diferentes sonoridades, né, que você aprende a apreciar. E um cara que eu acho que é unânime, né, no nosso meio é o Wayne Shorter, né? O Wayne Shorter, ele conseguiu condensar umas coisas assim, né? Vamos dizer assim, aquele leite bravo do Coltrane, né? Ele condensou tudo numa latinha assim, né, cara? Mas é potente, né? Mas é uma coisa assim incrível você ver o Wayne tocando assim, jovem ali, tocando com o Miles, né?
aquilo é muito inspirador. Eu gosto de ver aquilo no dia que eu vou tocar. Eu boto para ouvir eles tocando, entendeu? Aquele negócio assim, aquela bateria voando, aquele baixo voando e aquele saxofone. É, ali só passando ali, É, né? cara, uma coisa assim muito, muito. É um negócio muito bonito, né? De você ver acontecer, né? E, e esses caras, eu acho que eles determinaram, né, um, um caminho, determinaram possibilidades, né, no instrumento. Né? O Charlie Parker, quando pegava aquele saxofone de 1920, né, e tocava o que ele tocava, pô, né, em 40, né? Quer dizer, é uma loucura, né, bicho? O saxofone todo emperrado, né? O mais novo que fosse na época, mas não é o que é hoje em dia né, o maquinário, né? E é aquilo que a gente ouve, né? Então, esses caras, eles realmente eles têm, né, pra gente são uma força inspiradora, né? São marcos inspiradores, né? Eu via, né? Sempre que eu vejo o Nivaldo tocando, o Nivaldo para mim é uma inspiração. Mauro Senise, entendeu? Raul, eles estão um pouquinho, uma geração um pouco anterior à minha, né? Me lembro quando o primeiro show que eu fiz com o Hermeto aqui no Rio, apareceu o Mauro e o Cacau no mesmo dia, primeiro dia, assim, no show aqui no Planetário da Gávea. E eu com 20 anos, cara. Aí apareceu o Mauro e o Cacau. Dia seguinte apareceu o Cacau e o Sivuca. No terceiro dia, no último dia, foi o Milton, foi o Robertinho Silva, que tinha um montão de músicos, assim, aquele monte de gente que você gosta e que você, né, é fã. Não sei, eu falei, eu tô tocando pra esse monte de gente, cara, que coisa boa demais. Entendeu? Então, você vai desenvolvendo a sua voz, né? Você vai desenvolvendo a tua performance, né? E, e realmente tem que, hoje em dia, principalmente que tem essa quantidade de coisa, você tem que ter muita certeza do que você quer, de como você quer tocar, do que você quer, do que você vai pensar na hora de estudar, principalmente. Né? Onde é que está a sua cabeça? Né? O cara está com o saxofone aqui, mas está com a cabeça do outro lado. Né? É, Não, é aqui. é, É é, dentro. tem umas 40 e poucas pessoas aqui, gente. É só para deixar claro que na carreira de um músico, igual agora do Quilate, do Carlos Malta, existe essa possibilidade de falar assim, não, hoje eu vou me dedicar ao piano ali, mas para todos temos que ralar. Não tem essa historinha, não. Tem que estudar os passo a passo, tem que estudar os Sempre. pilares, porque senão as pessoas confundem, né? Ah, pô, Carlos Malta não estuda, o Nivaldo Ornella só toca piano, o Idris nem pega no Vou sax. tocar piano também. Pô, então, entendeu? Então é só saber direcionar isso, senão as pessoas confundem um pouco. E hoje, olha só que Ah, interessante. Eu já leciono há um pouquinho mais de 15 anos. E aí eu fiz esse e-book em abril. Eu lancei assim sem pretensão nenhuma. Que eu lancei para os alunos que a gente estava em quarentena, não podia sair. Falei, baixa aí. 2 dias, cara. Centenas de downloads, muitos downloads. Eu percebi que a galera estava com essa sede de ter algo organizado para estudar. E hoje, olha só, estava almoçando e falei assim, poxa, hoje a live é com Carlos Malta. E aí eu lembrei de um documentário que eu vi, antigaço seu, muito antigo, que você está tocando pífio com a galera do Nordeste e tudo. E aí aham. você falava uma coisa que era assim, 6 buraquinhos, um buraquinho só que sopra, e vem aquele som ancestral, né? E aí eu almoçando eu pensei assim, gente, se a gente desenvolveu esses 7 pilares hoje em dia, porque o mercado precisa disso, precisa que você tenha uma boa sonoridade, uma técnica em cima, que improvise, que tenha uma gama de repertórios ali debaixo do dedo, que você tenha conhecimento, criatividade, interação. Isso o mercado hoje em dia, ele precisa de um músico com esses pilares, correto? Mas, Aham. mas quando o Carlos Malta falou nessa questão da ancestralidade, porque a música é muito mais do que tudo isso, né? A música ela é desde que o mundo é mundo. É. Como que a gente observa, porque nós estamos querendo chegar nessa música, né? Na música. Como é que a gente faz esse paralelo? Você não vê um indígena com uma flauta estudando técnica porque ele vai tocar no ritual à noite. Não, você não vê isso, né?
Ele não ensaia. Para ele, a vida não é ensaio. A vida está sempre valendo. Exato. Olha só como é que foi a minha cabeça na hora que eu estava almoçando. Eu falei, gente, eu vou falar com o Carlos Malta sobre a questão dos 7 pilares. E ele falava isso nesse comentário dele, nesse documentário, que é um som ancestral. E realmente, quando você está num ritual indígena, que você vê esse tipo de som, ali você sente a música. Você sente que Sente. eles estão, poxa. E o objetivo Totalmente. nosso não é fazer as pessoas sentirem a música. Assim. Então, Totalmente. como é que rola esse paralelo, assim, né? Hoje em dia a gente tem esses pilares, mas milhões de anos atrás não tinha e a música acontecia do mesmo jeito. E aí? Do mesmo jeito. Pois é, se a gente pensar que há milhões de anos atrás nem um piano existia, nem um saxofone, né? Mas o ar já existia e o ar é a condição primordial para que haja som, né? Então, enquanto a gente está falando aqui, eu estou gerando uma quantidade de harmônicos assim no ar, né? E a gente já vai partir com essa mesma ancestralidade de antigamente para esse silêncio que está acontecendo hoje em dia, né? A gente está tendo um momento de reclusão, um momento de isolamento, né? Então a gente pode nesse momento se transportar para onde você quiser, porque o barulho está pouco, né? Só daqui a pouquinho que o pessoal começa a tocar a panela, né? Então já sabe que horas são, né? Então você não sabe em que lugar você está, em que época do mundo, entendeu? Mas uma coisa é certa, que você quer justamente isso, você quer transportar uma emoção. Então quando você pega e faz aqui, ó, aí daqui a pouquinho ele vai ouvir um quá, quá. Ah, tem uma arara não sei aonde que está respondendo você, entendeu? Alguém vai dar um grito, alguém deu um grito aqui, continua, entendeu? Então, toca não sei o que, alguém pediu aqui, toca não sei o que. Então, você traz a emoção no som. A gente estuda para poder desaguar a emoção na hora que a gente quer. A gente passa a vida aqui, ó, meio parte da vida. Né? Você passa a vida estudando, 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 mas na hora de tocar, é tocar o coração de quem te ouve. Então você tem que estar com essa. Tem que estar né, com a coisa afiada para chegar assim, acertar direitinho, com um som lindo, com uma ideia maravilhosa, com aquela personalidade, com a quantidade, né, a quantidade de coisa que você oferece. E saber interagir, ó, tá bom de parar, tá bonito de parar, tá bom agora tá bom de começar de novo. Entendeu? Então, é uma comunicação. A música, eu acho que é uma das comunicações mais sutis que o homem conseguiu desenvolver, porque ela perpassa a linguagem verbal. Ela dispensa uma explicação, olha, essa música é assim, esse acorde é assim, né? Não tem isso, você toca e esse acorde pode ser de um jeito ou de outro, né? Quer dizer, a definição é muito ampla, né? Total. E eu pensei isso, eu falei, gente, como que a gente faz esse paralelo? E você desagou na resposta perfeitamente. Então,
Agora são 8 pilares. São 8. Rapaz, mas é muito interessante isso, porque às vezes a gente joga um trabalho no ar, você mesmo. Você às vezes já deve ter gravado um disco e depois que esse disco está pronto, você começou a refletir sobre as coisas que você fez nesse disco. Você, poxa, que legal isso aqui, né? Poxa, essa ideia poderia ser melhorada, entendeu? Então, assim, quando eu falo com os saxofonistas e exponho os 7 pilares, todos os 7 pilares conversam um com o outro e surge essa questão, né? Porque a música é algo além da técnica, além do som, além do repertório, além de tudo, todos esses 7 pilares. Mas nós temos que entender e praticá-los para gerar esse algo além. Exatamente. O Eduardo É quase que é o grande sanduíche, né? Que você pega todos esses 7 pilares, faz sanduíche e... É uma receita, né? É uma receita e não dá para fugir muito dela, não. Essa receita, ela vai dar e não vai dar produtos iguais. Isso é que é mais legal, porque cada um vai achar o seu ideal, a sua sonoridade, entendeu? Com as suas referências, né? Eu me lembro de uma oficina que nós fizemos lá na Dinamarca, e os alunos é que escolhiam os professores, né? Então, porque eles deixaram assim, o material nosso de CDs, né, para os alunos escolherem, né, no Ritmo Conservatório, lá em Copenhague. E aí, era uma coisa de música brasileira. Aí, a minha galera tinha muito a ver com o meu som, entendeu? Eles ouviram assim, os discos que eu tinha lançado, né? E era uma galera que tinha muito a ver com o meu som, assim. Então, o pessoal ligado assim na coisa melódica, na coisa de naipes, e ligado também na coisa de música brasileira. E assim, tinha uma afinidade, né? Cada professor tinha muita afinidade com o seu aluno, que foi o aluno que escolheu, né? Aí eu me lembro que tinha uma saxofonista que foi estudar com Zé Eduardo Nazário. Zé Eduardo é um batera incrível, né? E o som dele, né? O grupo 1, é um som muito doido, assim, experimental, né? E a menina só de você olhar, você já falava assim, é a saxofonista da banda do Zé. Metade do cabelo numa cor, a outra metade, uma figuraça, mas ela tocava, bicho, ela pulava uma veia aqui assim, que ela pegava o sax alto aqui, ela parecia um elefante tocando, cara. Te juro, um negócio. Um som selvagem, bicho. Uma coisa assim muito louca. E depois, conversando com professores, não, ela desenvolve isso. Essa é a energia dessa pessoa, a gente está deixando ir, porque ela desenvolve isso aí. Então não tinha uma coisa assim, leia essa partitura aqui. Não tinha isso, cara, mas tinha uma expressão naquilo que ela fazia, entendeu? Com a técnica dela, entendeu? Mas uma sonoridade que eu nunca vi nada igual no saxofone, entendeu? No sax alto. E eu falava assim, pô, realmente, tudo a ver, Zé, tudo a ver. A responsabilidade de um professor, né? Imagina se o professor vira e fala assim, pô, não, pode cortar isso aí, menos. Pô, corta isso aqui, não, menos, pô, não é? Eu acho que é isso, o professor, ele tem que ser aquele cara, né? Aquele cara fica olhando, né? Orienta, mas não atrapalha o voo da pessoa, né? E, às vezes aquela pessoa quer chegar de uma forma que própria, né? Uma coisa própria, né? E é delicado, né? É muito delicado, porque a música ela absorve muitas coisas muitas possibilidades, né? Muitas possibilidades. Pô, massa demais. O Eduardo Neves estudou com Copinha, né? E aí, quando ele estava falando que quando ele tocava, ele perdia o tempo, quando ele começou a tocar flauta, ele perdia o tempo e ele acabava a música antes de todo mundo. Ele falou assim, olha, comi um compasso aqui, alguma coisa. E aí ele foi perguntar pro Copinha, né? E o Copinha falando com ele assim, não, fica tranquilo que você vai pegar o tempo. E aí nas últimas do Copinha, o Copinha no hospital, ele virou pro Eduardo Neves e falou assim, Edu, o tempo está aqui, ó. Aqui, aqui e aqui.
Ele falou que foi um dos grandes ensinamentos. Agora, você imagina se um professor desse, ou um orientador desse, fala assim, tá perdendo tempo, bicho? Então você tem que ver o que você está fazendo aí, né? Tem Desmotiva, jeito né? não. Tem jeito não. O Edu foi meu aluno de flauta doce. Quando muito novinho, o Edu devia ter uns 10 anos, 11 anos, eu conheci, né, ele morava ali no Leblon, e eu coloquei uns anúncios, assim, eu sou quase 10 anos mais velho que ele, né? E, e dei aula para ele de flauta doce. E saquei que ele ia ser músico, bicho. Falei para a mãe dele, falei, olha, ele é muito musical, né? Ele tinha essa coisa do ritmo, né? E depois, com a flauta, também me ligou, pô, eu comprei uma flauta transversa, não sei o que, fui lá na casa dele, aí falei, pô, olha o ritmo, Eduardo, olha o ritmo, tem que parar aqui e tal. E a técnica maravilhosa, né? Tudo, né? Dicção, coisa, né? Então era coisa pouca, né? Depois, mais tarde, ele me ligou, lá quando eu comecei a tocar com a Hermeto, pedindo, né, pô, para ir lá no ensaio. Ele foi muito lá no ensaio. Depois dessa fase do Copinho, o Copinho também ficou muito feliz de conhecê-lo, porque o Hermeto tocou com o Copinho aqui no Rio. E o Eduardo aprendeu muito lá com a gente, lá. Eles iam lá, o Edu, o Xande, né? Eles passavam a tarde lá, o Edu, o Vitor, saxofonista também, amigo do Edu. Pô, bicho, eles passavam lá à tarde, tiravam xerox das partituras e tudo. Estavam sempre, né, sempre se interessando por uma novidade, né, no que tem hoje e tal, e aprenderam muita coisa lá. Foi muito bom, né? E hoje em dia é esse músico maravilhoso, né? Um cara que conhece a música assim de uma maneira muito muito profunda, né? E um compositor da pesada, né? E um sangue bom da melhor qualidade. Eduardo é um querido irmão. E você é sempre um cara assim que abriu as portas, né, o Carlos? Você Eu gostava muito disso. Lá no trabalho com o Hermeto, apareciam muitos, né? O Marcelinho Martins quase entrou para a banda. Marcelinho quase entrou para a banda. E o Mauro ia muito lá. Teve uma vez que foi o Mauro, o Raul, com o Ernie Watts, bicho. Chegaram lá, cara. Foi uma tarde incrível, bicho. O Ernie Watts com aquele baita daquele som, cara. Porra, que legal, cara. Foi muito legal, bicho. O Hermeto escreveu uma música na parede, assim, botou o papel na parede, escreveu uma música. Aí o Ernie falava assim, what's he doing? He's writing, he's composing. Aí ele tomando uma caipirinha, né? This is a good thing. It's alcohol. Yeah, no, ele tinha parado de beber, não sei o que. Pô, ele tava curtindo uma caipirinha. Uma figura, bicho. Uma figuraça. Tocou pra caramba lá, fez um som lindo, né? Que maravilha o Ernie Watts, né? poxa, essa E experiência. cara. Então, volte e me aparecia um maluco desse assim lá, você tinha que estar preparado, cara. Você sabe por que eu fico feliz nessa história toda? É por causa da simplicidade. Porque quando, igual você falou, quando você chegou na casa do Hermeto, que você viu ele sem camisa, de chinelo, aquela aquela aura das, poxa, quebrou na hora, pô, bruxo, né? O patamar ali, assim, você se sentiu mais próximo dele naquele momento. Em todas as lives, o que a gente sente, não só eu, que estou diretamente aqui na entrevista, mas todo mundo, eles mandam mensagem depois, falando sobre a questão de como que foi a live. Todos falam que, eu achava que o Carlos Malta, que o fulano de tal não tinha esse problema, não tinha esse calcanhar de Aquiles, ou não tinha esse problema, e todos, humildemente, fala das dificuldades, fala das experiências, com uma forma muito natural. Isso deixa vocês, né, que são os músicos que a gente escuta desde muito tempo, né, desde muito cedo, mais próximos da gente. Eu acho que tem esse... Somos todos humanos, né? Somos todos humanos e tem sempre muito a aprender, né? A gente tem muito sempre a ensinar, né? Aquilo que novo para muitos, para a gente, às vezes já é sabido há muito tempo, mas sempre que você revela
aquilo ali para alguém, aquilo, de uma certa forma, aquilo que fica novo, de novo para você, né? Então, toda vez, por exemplo, que eu mudei minha boquilha de tenor, né? Eu usei sempre uma boquilha Otolink de metal, número 7 a vida toda, né? O Hermeto tinha uma, eu gostava daquela boquilha, aí quando eu fui, comprei meu saxofone lá em Paris, aí comprei uma boquilha dessa. Aí, recentemente, eu ganhei uma boquilha, dessa boquilha da Dario, Jazz Select Jazz, né? Ela estava no protótipo ainda. E, e eu achei o maior barato, assim, pô, botar uma boquilha de massa, mas que faz todo tipo de som, né, cara? Ela é uma boquilha que é feita assim, como é que chama? Em impressão, né? Impressão, impressa né? Em 3D. E, cara, eu não sei o que os caras fizeram, qual é a onda, qual é a bruxaria que eles fizeram aqui. Que é um negócio assim, cara, que quando eu entro no estúdio, ou quando eu pego esse saxofone para tocar, eu sempre falo assim, mas que danado de som gostoso. Pô, os harmônicos respondem tanto dos graves quanto dos agudos. É incrível, cara. É um negócio muito doido, cara. É um troço muito bom. Porque você pode tocar. Cara, o negócio é assim, sabe? Parece que pegaram a minha boca e colocaram aqui e falaram assim: é sua. Desde a primeira tocada. Eu falei assim, puxa vida, nessa altura do campeonato, quer dizer, depois de estar tanto tempo tocando é isso que eu queria dizer. Não tenha medo de errar, assim, ao mudar uma coisa. Se não ficar boa, volta, entendeu? Mas procura conhecer uma coisa nova, de repente, que vai te trazer uma novidade para o instrumento, entendeu? Então, eu podia estar achando assim que, pô, já resolvi meu som com o tenor, né, com o tenor, já estava resolvido meu som, eu gostava, entendeu? Mas eu botei essa boquilha aqui, e aí Pá, eu passei a gostar mais ainda, cara. Eu falei, pô, eu mandei uma notícia pro Jeff, assim, pô, eu falei, pô, Jeff, cara, reacendeu minha paixão por esse instrumento. Ele, porra, cara, sabe? Assim, o negócio, nessa altura do campeonato, você fazer uma mudança assim, às vezes pode ser meio, né? Você arriscar, né? arriscado, né? Arriscar, pô, cadê o som, né? Não, o som tá aqui, né? O som tá aqui, Exatamente. né? Então, tem hora que você tá olhando assim para o nada, aí você fala assim, para onde é que você tá olhando? Eu tô olhando para o som, entendeu? O som passando na minha frente, sabe? Então, o som do tenor, né? Eu acho que o som dos instrumentos, eles têm essa coisa, né? Tem um negócio que você escuta na sua cabeça e a sua cabeça transmite a mensagem para a sua boca moldar aquela musculatura ideal para você chegar àquele determinado som, né? Então, né? Tá tudo aqui, ó. A cabeça controla uma parada, né? O instrumento, como eu falei, o instrumento, ele é um instrumento, ele tem que estar, você tem que dominar a parada, é como uma caneta, né? Eu tenho certeza que o Drummond, o Aldir Blanc, eles não precisavam de uma caneta incrível para fazer uma letra, um poema incrível, entendeu? Era um pedaço de carvão, entendeu? Um lápis, um papel, sabe? Né? Exatamente, vou contar uma experiência aqui. Eu estava em Tiradentes, num festival que tem lá, do Jazz Festival, e a gente estava andando lá à tarde, ainda não estava começando os shows, e a gente viu, cara, uma guitarra, assim, o som de uma guitarra, mas, pô,
que delícia, só uma guitarra. E a gente foi, olha, não começou o show agora, o que está acontecendo? Eu vendo um monte de gente ao redor, assim, a gente foi entrando no meio da galera, quem estava sentado num caixotinho era o Vitor Biglione, tocando numa guitarra, eu nem sei te falar a marca, mas era uma linha estudante que estava exposta para vender. Ele pegou a guitarra do cara, assim, estava para vender de segunda mão. Rapaz, que som! Que som! Vitor Biglione. É isso que você falou. O poeta, o fazedor pega de o som, instrumento né? e... Exatamente. Nós somos fazedores de som, né? É aquela coisa, escultor do vento, né? A gente trabalha uma coisa que ninguém está vendo, mas que todo mundo percebe que quando está bonito, né? Olha, só para a gente encerrar, tem duas coisas que eu queria frisar aqui, porque os comentários ativou aqui e veio uma pergunta. Aham. Ó, perguntando, não sei se já foi falado, é o Gui, que é um baterista, falando para você falar um pouco da sua experiência no Snark Purple. Olha, o Snark Puppy, o pessoal me foi apresentado pelo Jeff Coffey. Eles vinham tocar aqui no Rio. Jeff Coffey. O Jeff é um grande conector de pessoas, né? Ele é uma figuraça, Caramba. né? Incrível ele. Bela Fleck, nossa, ele no soprano, meu Deus. É incrível. Maravilhoso. E uma pessoa muito generosa também. E aí os meninos estavam vindo ao Rio, e aí ele fez a apresentação por e-mail, né, comigo e com o Michael, né, o Michael Lee. E aí eu iria tocar em São Paulo, aí viajei, antecipei minha passagem para ir assisti-los lá em São Paulo, porque senão ia dar aquele Rio-São Paulo assim, eles, né, ia desencontrar. E aí ele me convidou para tocar uma música, que é o Tio Macaco, né, que é uma música que ele se inspirou no Pife Moderno, né? Aquele baião, eles ouviam muito o Pife Moderno dentro do ônibus, na turnê, eles fizeram esse baião. Aí me chamaram para tocar esse negócio. E aí eu fui lá, cara, encontrar com eles, e aquela coisa de irmão, né? Pô, cheguei no lugar onde, né, parece que eu pertenço ali, né? E as pessoas me receberam muito bem. E a gente fez um som incrível, né? Depois, aqui no Rio, também eles voltaram aqui ao Rio para tocar, eu me encontrei com eles, depois me convidaram para ir fazer aquele Family Dinner, né? Lá em Nova Orleans, uma produção muito linda. São pessoas que eu tenho o maior respeito, maior admiração, fazem música assim, com seriedade, com criatividade, uma música que tem esses elementos que a gente gosta, né? E eu fico feliz de que tanta gente goste deles, assim, porque é o tipo de som que, né, é o som que eu acredito, né? É o tipo de coisa que é bom de assistir. Você sabe que eu fui assistir, participei do Ground Up ano retrasado, né, em 2018. E eu estava assistindo o festival, aliás, 2019, né? 2020 estamos agora, né? Foi 2018. Com o Pandeiro Repiquidu, mas o Carlinho Brown estava lá assistindo, né? A gente assistiu junto, e aí reconhecendo umas linhas melódicas, falei, ei, Carlinho, isso aí tem um preto velho nessa linha. De negócio, e ele ria, cara, e a gente reconhecendo coisas assim da nossa cultura dentro da música deles, entendeu? Tem uma coisa muito legal nessas músicas hoje em dia, que elas conversam, né? As influências estão aí, né? Né? Tá todo mundo antenado, né? Então, pô, eles estão fazendo muito bem uma coisa de música brasileira, como muito brasileiro esqueceu de fazer, entendeu? Então, tem muitos brasileiros fazendo uma música maravilhosa, né? Músicos brasileiros incríveis, assim, a gente pode, né, citar um montão, mas eu vou falar poucos assim, né? Yamandu, o Hamilton, Gabriel Grossi, né? Esses que a gente, né, todos que você chamou aqui, né? O Léo, o Mauro, né? Cada um de nós traz
uma personalidade muito, muito forte, que é essa coisa de ser um músico brasileiro. A melodia que a gente defende, ela é uma coisa do coração. Então, a gente tem essa beleza a nosso dispor aqui, essa beleza temática, né? Beleza harmônica, beleza melódica, rítmica, né? Isso tudo junto, bem misturado, bem trabalhado, só pode dar numa música sensacional, né? Nossa música é uma das melhores do mundo, né? E quando chegar a hora, vai ser considerada música clássica brasileira. Essa música que a gente está fazendo agora, que é um país muito novo. O Brasil é um país muito novo e essa é a música que requer erudição, requer estudo, dedicação e preparo como qualquer outro compositor requer, né? Nossa música, ela não deve nada à música de lugar nenhum. Pô. Uau! Para encerrar, só quero frisar aqui o Kleber Alves, que você conhece. Kleber. Ele falou aqui, ó, da sua participação especial no trabalho dele, que é o Ventos do Brasil. Né? Maravilhoso, lindo. Maravilhoso, lindo disco. Né? Fiquei muito feliz, participei, ainda coloquei uma música. Botei um soulzinho. Botei uma música de Marone lá no som dele, muito lindo, cara. Pô, grande Kleber, saudade, queridão, aquele abraço. Carlos, muito obrigado, viu, pela sua presença. Sim, se você quiser fazer algumas considerações finais, agora a palavra é sua aí. Beleza. Eu quero agradecer a você, Thiago, te dar os parabéns pela iniciativa aí, pelo seu trabalho de compilar todas essas ideias e ajudar tantas pessoas a dar direção no estudo delas, né? E quero colocar aqui também, né, para o pessoal visitar aí meus canais aqui, né, YouTube. Agora tem um canal, né, a gente está colocando uns vídeos muito legais com orquestra, tem umas coisas muito lindas lá. A gente gravou ano passado na Sala São Paulo, né, Carlos Malta Oficial, no YouTube, que a galera vá lá, inscreva-se no canal, não basta só curtir, tem que balançar o sininho, né, essa coisa toda, né? E aqui pelo Instagram, essa semana, né, eu vou ter uma live amanhã com o Edu Henning, um campeão lá de Vitória, às 6 horas da tarde. Depois, na quarta-feira, com o Chris Bullock, vamos fazer uma live também, um negócio chamado Crowdcast, que não é aqui no Instagram, mas a gente vai divulgar aqui onde vai ser. E na sexta-feira estou lançando uma campanha Toca Tupizinho, que é uma música muito querida minha, para o pessoal, quem quiser participar. Vou botar aqui também, vou te mandar a mensagem, né? Para participar, não é só... pode tocar pífano, saxofone, guitarra, está aberto a todos os instrumentos. Vamos tocar o tupizinho para fazer essa música vibrar pela terra. Bom demais. Ô, Carlos, obrigado, viu? Então, todos que estão aí, se conectem nos canais aí de mensagem musical do Carlos Malta. Carlos, obrigado, viu? Sua generosidade. Obrigado, você. Você está falando da onde? Santos Dumont, que é do lado de Barbacena. Ele fica entre Barbacena e Juiz de Fora. Show de bola. Show de bola. Então, quero deixar... Terra do pai da aviação. Isso aí. Queijo maravilhoso. Maravilha. Nossa Senhora, oh, que delícia. Aquela mussarela, né, trançadinha, assim, coisa boa. Tem tudo. Se você estiver passando aí, você dá uma parada aqui. Sempre que eu passo nessa estrada, eu paro naquela parada ali, que tem uma vaquinha ali, tem um negócio ali, sabe? Teria São Luís ali, né? Teria São Luís, exatamente. Maravilha. Maravilhoso. Vamos nos falar. Grande, Thiago. Vamos nos falando. Obrigado, querido. Um abraço para todo mundo. Quem puder, fique em casa, se proteja, que esse bicho é esquisito, mas ele vai embora. Ele vai embora. Vai embora e leva tudo de ruim com ele. Um beijo para vocês. Um abraço. Tudo bom. Tudo de bom, querido. Até mais.